atacada aí nas redes sociais e não foi pela extrema-direita. Quando a gente é atacado pela extrema-direita, é ruim, né? Está fazendo meio parte do jogo, lamentável. Mas, às vezes, a gente é atacado por setores que deveriam estar do lado da gente, enfrentando racismo, enfrentando fascismo. E eu acho que é importante a gente falar com afeto sobre isso para Uhum. desconstruir isso também. Obrigado, Freixo, porque desde o início você foi extremamente solidário. E, infelizmente, esses ataques eles vêm acontecendo já há muito tempo. Né? A gente tem aí setores dos movimentos negros, as mais velhas, que falam que isso já acontecia com elas, e aí as mais velhas que elas também. Infelizmente, ainda há setores da esquerda, claro que não é a esquerda toda, né? Setores da esquerda que ainda veem o debate racial como um debate menor, como um debate não muito importante. E aí fica num momento que a gente está vivendo de Bolsonaro, né, presidente, ficam atacando feministas negras, isso já há muito tempo, acho que é importante de se dizer isso. Né? Não é de hoje que isso acontece. E aí, o que aconteceu? Eu fiz, na semana passada, uma parceria paga, uma publi, para um aplicativo de mobilidade urbana, falando de táxis, desinfecção de táxis, e eu realmente uso, eu não tenho carro, aqui em São Paulo eu uso transporte público, eu uso táxi. E aí eu fiz essa publi falando da ação de desinfecção dos táxis e distribuição de máscaras nos táxis, especificamente isso. 2 dias depois, tinha uma garota que eu não sei quem é, nunca vi na vida, falando que eu, Jamila, era contra os motoboys, a greve dos motoboys, porque eu tinha feito uma publi por um app de entrega, o que é mentira, eu não fiz publi nenhuma para app de entrega, e dizendo que eu, por conta disso, eu era contra os trabalhadores, eu era contra as empregadas domésticas, que eu era amiga das empresas, garota propaganda de empresas, e estava contra a luta legítima dos nossos companheiros motoboys que estão fazendo a luta contra o iFood, o Rappi e o Uber, né? Até o Boulos deu uma entrevista muito boa para o Estadão essa semana falando sobre isso. Eu geralmente, Freixo, as pessoas falam muitas mentiras, né, sobre mim nas redes sociais, eu geralmente, ai. E nesse caso específico, eu falei, bom, não vou dar muito importância, nem vi, o pessoal que trabalha comigo que viu. Mas aí você veja a irresponsabilidade da pessoa a dizer que eu era inimiga dos motoboys e inimiga dos trabalhadores. Ao fazer isso, ela me colocou em risco, inclusive. Eu podia ser hostilizada, as pessoas podiam acreditar naquilo e falar: como assim a Jamila é contra? Um familiar meu foi hostilizado, porque meus familiares, que moram em vários lugares do Brasil, todo mundo sabe que eles são meus familiares, porque eles morrem de orgulho de mim, eles falam para todo mundo. E aí ele me liga e fala: olha só, o cara veio aqui me hostilizar e dizer que você é contra os trabalhadores, não sei o quê. Eu falei: gente, olha o risco, a pessoa faz um vídeo desse que pode incitar o linchamento, sendo que nós, pessoas negras, historicamente, somos as pessoas que somos linchadas. Eu poderia sair na rua e alguém me hostilizar, hostilizar minha filha, me hostilizar. A pessoa coloca a minha segurança em risco quando ela inventa uma mentira, porque é algo completamente mentiroso, né? Que eu sou contra, sendo que eu me manifestei a favor na primeira greve. Eu escrevi na minha coluna da Folha de São Paulo sobre isso. Eu fiz uma publi específica falando sobre mobilidade urbana e a garota falando uma série de coisas. Agora, essa pessoa quer se lançar candidata a qualquer coisa, ela que construa a plataforma política dela, ela que construa o capital político dela. Como diz a Tony Bambara, a boca não vence a guerra. Ela dizer que ela está do lado dos trabalhadores e eu não, eu tenho uma história que mostra que a minha história é do lado das trabalhadoras. Né? A minha história, meu trabalho de décadas mostra de que lado eu estou. Mas a irresponsabilidade de produzir uma fake news que colocou a vida dos meus familiares em risco e a minha vida. E digo, se acontecer qualquer coisa contra mim ou contra qualquer familiar, essas pessoas serão responsabilizadas. E aí o que acontece? As pessoas compartilham, Freixo, sem checar. Porque era só checar, joga lá no Google para ver. Estava falando de uma coisa específica, a pessoa falando de outra. As pessoas não checam, passam isso para frente, compartilham isso de maneira leviana. E sabe o que é o pior? Eu vi pessoas lá endossando, vi não, né? Porque eu sou proibida de ver, meu babalorixá me proibiu de ver essas coisas. Mas a minha equipe conta para mim. Tinha uma pessoa lá, Freixo, endossando esse ataque contra mim. É uma youtuber drag, estava lá endossando esse ataque contra mim. E essa youtuber drag, semanas atrás, antes de mim, fez uma parceria paga com o Mercado Livre. Ela fez uma parceria paga com o Mercado Livre, mas ninguém falou que ela era amiga das empresas, ou que ela era contra os trabalhadores, porque ela fez uma parceria paga com o Mercado Livre. Mas ela estava lá
endossando ataque contra mim. Então, por que ela pode fazer parceria paga e ser revolucionária? E se eu faço parceria paga, eu sou inimiga dos trabalhadores? A gente tem que discutir aí a questão do racismo. E essa mesma pessoa, depois, no mesmo dia, estava lá louvando um rapaz, lá falando de um rapaz, que o pai dele é publicitário de cartão de crédito. Então, tipo, ele não precisa fazer parceria paga com ninguém, porque o pai dele é a própria publicidade, né, de cartão de crédito, chamando ele de príncipe da revolução. Ele é o príncipe da revolução e eu, que venho da classe trabalhadora, sou inimiga dos trabalhadores, de novo. A pessoa fazendo uma mentira, falando uma mentira que colocou a minha família em risco. E isso eu não vou admitir de forma alguma. E o que acontece? A outra pessoa que estava lá endossando esse ataque contra mim já fez uma parceria com a CIA. Então, assim, qual que é a lógica dessas pessoas? Né? Um outro que vive atacando a gente é um capataz, que a gente sabe muito bem que de quem ele está a serviço, da branquitude colonial racista, que fica usando, é um feitor que só sabe atacar mulheres negras e acha que a gente não sabe esse papelzinho sujo que ele está fazendo. Então, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de coerência. Né? E aí a gente está num momento, Freixo, de crise do país, você sabe, as pequenas empresas quebrando, as microempresas quebrando, as empreendedoras negras sem renda. Eu tenho uma pequena empresa, muito pequena, mas eu emprego pessoas. Algumas pessoas prestam serviços para mim, outras que trabalham diretamente comigo e que são registradas, porque é o correto a se fazer. Quando começou a pandemia, a gente estava num momento de crescimento, estabelecendo ali, bum, veio a pandemia de repente, eu tive 70 eventos cancelados em 2 meses. Falei, o que eu vou fazer agora? Que tem essas pessoas que são pretas, majoritariamente pretas, que moram em periferias, mães solos, que dependem desse dinheiro. Eu fiquei 3 meses, Freixo, da pandemia, tirando dinheiro da minha conta física para bancar a jurídica. Eu tinha um dinheiro guardado para não mandar ninguém embora. Porque não tem socorro nenhum desse governo às pequenas empresas. As grandes empresas, eles vão salvar, que a gente sabe. Agora, a gente que é micro, a gente não tem. Então, eu estava tirando dinheiro da minha conta pessoal física para bancar, para manter emprego de gente preta, que se perder o emprego, vai passar necessidade. As noites que eu passei sem dormir, pensando, o que eu vou fazer? Então, essa publi, inclusive, serviu para pagar salário das pessoas que trabalham comigo. Porque essas pessoas que estão aí me atacando, elas não vêm aqui perguntar para mim o que eu estou precisando, se eu preciso de dinheiro, como é que eu vou manter as pessoas que trabalham comigo, pessoas que são registradas. E viu, Freixo, fiz isso sem reduzir salário de ninguém. Porque tem empresa aí reduzindo salário, sem reduzir salário de ninguém. Isso é consciência de classe, que se eu quebro como Djamila jurídica, eu continuo vivendo como Djamila física. Eu sou professora, eu tenho renda como pessoa física que eu posso viver. Mas e a consciência de deixar dezenas de pessoas sem emprego? Então, essas pessoas ficam fazendo coisas levianas, totalmente desrespeitosas, que não são verdadeiras, de novo, criando fake news, colocando a vida da minha vida em risco, a vida dos meus familiares em risco de maneira leviana, mas elas fazem publicidade paga e não são amigas das empresas, e quando uma pessoa negra faz, ela é amiga das empresas. Qual que é a lógica dessa youtuber, então? Por que ela não é amiga das empresas e eu sou? Então, essa youtuber é uma racista, e precisa ser dito isso. Por que com as pessoas negras, as pessoas brancas não querem discutir a realidade material delas? Que nós partimos de realidades materiais diferentes. Eu venho da classe trabalhadora, eu pago aluguel, minha mãe era doméstica, meu pai era trabalhador, não sou herdeira, não tenho pai e mãe bancando minhas contas, né? Não recebo dinheiro de nenhuma instituição, de nenhum partido. Então, como é que a gente vive, mantém um projeto que é o Femininos Plurais, né? A gente tem que pagar gráfica, pagar pessoas, pagar autores. Como é que a gente mantém as coisas? A gente não tem condições econômicas para isso. Então, eu achei muito grave o que essas pessoas fizeram, muitíssimo grave, porque me colocando contra os motoboys, o que é uma grande mentira, como se eu fosse contra, e as pessoas retuitando isso de maneira extremamente desonesta, colocando a minha segurança e dos meus familiares em risco. E aí você tem pessoas endossando esse tipo de ataque, sei lá, que mês passado estava fazendo live na página de empresários multimilionários que apoiam políticas de austeridade. Ah, mas essa pessoa é a libertária revolucionária. Eu sou a inimiga dos trabalhadores. Né? Essa mesma pessoa se juntando com grupos extremamente questionáveis e ninguém fala nada. Então fica esse lugar de sempre penalizar as pessoas negras quando elas
precisam ganhar dinheiro ou ganham dinheiro. E não é a mesma régua que é aplicada às pessoas brancas quando elas fazem as mesmíssimas coisas. Então, que mundo que essas pessoas querem? Elas não são, para mim, Freixo, não faz sentido uma pessoa se dizer de esquerda e não ter ética, não ter respeito, sair atacando, inventando mentiras, passando mentiras, pessoas que ficam nas redes sociais atacando mulheres negras quando a gente tem Bolsonaro promovendo desmonte de políticas públicas. Então, o que essas pessoas querem? Elas não estão do mesmo lado que a gente. É importante dizer isso. E aí eu vejo muitas vezes meninas, sei lá, que têm herdeiras, que herdaram casas e tudo mais, criticando às vezes umas meninas pretas que estão fazendo um public post porque precisa pagar o aluguel. Ninguém queria ter que fazer esse tipo de trabalho, mas a gente precisa fazer. É fácil ser revolucionário anticapitalista de 3 linhas de Twitter. Eu quero ver ter que colocar a mão na massa para garantir salário de trabalhador. Então as pessoas precisam começar a entender que tem um racismo aí, Fresco. As pessoas só querem ver as pessoas pretas ferradas, acabadas, elas têm um incômodo quando elas veem as pessoas pretas altivas, as pessoas pretas empreendendo, as pessoas pretas construindo coletivamente. Então, essa garota que fez esse vídeo, cara, ela que construa o rolê dela. Ela não precisa construir o rolê dela inventando mentiras em cima de uma mulher negra. E quem está por trás dela são pessoas brancas racistas. Ela está do lado da branquitude colonial. E eu não consigo nem sentir raiva de uma pessoa como essa. Sinto pena, porque quando ela for descartável para eles, né, é assim que vai ser. Ficam usando para atacar uma mulher negra que está fazendo seu trabalho honestamente, um trabalho importantíssimo, reconhecido internacionalmente, de impacto das bases mesmo. Eu vou nas periferias, as pessoas sabem quem eu sou, estou sendo líder em escola da periferia. Nós já doamos mais de 40 mil livros para projetos sociais, coletivos periféricos, bibliotecas de presídios, todos os trabalhos que a gente vem fazendo esses anos todos, para as pessoas inventarem mentiras que colocam a minha vida, da minha família em risco, por conta, não sei qual é o problema que eles têm, com o avanço do pensamento feminista negro, porque eles acham que com o avanço do pensamento feminista negro eles estão perdendo alguma coisa. E não é a primeira vez que isso acontece. Ano passado, uma garota, essa mesma garota que fez publicidade com a CIA, mas não é amiga de empresa, inventou que eu estava processando ela. Eu nunca processei ninguém. Só as pessoas olham lá, entra no site do Tribunal de Justiça, vê se tem algum processo. Não, ninguém checa. Aí passa, a Jamila está processando. Nunca processei ninguém. Simplesmente essa garota, uma garota que ficava inventando mentiras nas redes sociais. E um dia eu mandei uma notificação para ela, depois de insistentemente tentar o diálogo com ela, mandar mensagem, olha, para com isso. Por que tu tá usando as tuas redes para atacar outras mulheres negras? Várias mulheres negras vieram pedir para mim, Jamila, essa garota fica atacando a gente o tempo todo, mulheres negras adoecendo, filho. Mulheres negras querendo sair do ativismo. Porque as pessoas vão para as redes só para atacar, em vez de construir o que eles acham que é o correto, respeitando as nossas diferenças. E eu mandei uma notificação dizendo, cara, você precisa parar. A garota me deu uma mentirada sem tamanho, quando eu vi, estava todo mundo me xingando, as pessoas não checam, é um comportamento de manada, foram nas minhas redes, eu estava na França lançando meu livro, a minha filha me ligou desesperada, mãe, estão atacando você nas redes sociais, e eu sei que é mentira, mãe, eu sei que você não faria isso. E isso foi o que me deixou furiosa, quando essas pessoas afetaram a minha filha. Aí eu fiquei furiosa. Então eu fico pensando que eu só estou aqui fazendo meu trabalho. Publiquei já 10 livros de autores negros, a gente sendo lido em tudo quanto é lugar do Brasil, fazendo um trabalho de base com a população. Por que essas pessoas estão incomodadas com o trabalho que eu estou fazendo? E pessoas negras se permitindo, sendo feitoras de outras pessoas negras, capatazes da branquitude colonial, para ficar açoitando outras mulheres negras. Então, assim, é um nível de absurdo tão grande que aí há o youtuber metida revolucionária, a youtuber drag faz uma publi com o Mercado Livre, que deve ser socialista, né, o Mercado Livre. E ela é revolucionária e eu sou inimiga dos trabalhadores. Um familiar meu ser hostilizado, isso é muito grave. É de uma irresponsabilidade sem tamanho. Né? E é sempre essa implicância com as mulheres negras quando elas conseguem alguma coisa. Então, por isso, Freixo, eu vou participar de uma campanha, fui convidada a participar de uma campanha que me deixou muito feliz essa semana, porque eu acho que é a justiça ancestral, inclusive. Stop Hate for Profit, que é uma organização internacional, né? Parar o ódio, o ódio por lucro.
E essa empresa, essa organização está cobrando o Facebook nos Estados Unidos porque eles lucram com o ódio que é gerado às minorias. E aqui no Brasil, o Twitter é um espaço, tem pesquisas, né, mostrando isso. O Twitter é um dos espaços mais tóxicos para as mulheres negras. Tem uma pesquisa da Anistia Internacional que mostra 84% dos ataques às mulheres negras no Twitter, 84% dos ataques no Twitter são relacionados às mulheres negras. Né? E aí tem pesquisas de um PhD, eu vou até pegar o nome dele aqui para eu não errar. Ele é um PhD em Sociologia que fez uma pesquisa muito importante, Freixo, falando sobre isso. A tese de doutorado do Luiz Valério Trindade, sobre mulheres pretas serem as principais vítimas dos discursos de ódio nas redes sociais em geral e no Twitter em particular. Ele explica que isso se dá pelo incômodo que a ascensão e protagonismo delas causa a uma sociedade racista e machista. Então você tem aí pesquisas de um PhD falando sobre isso. E as pessoas precisam entender, e não é que a gente não aceita crítica, é porque aí bota a gente num lugar de que a gente não aceita crítica, muito pelo contrário. Só que a gente sabe o que é crítica e o que é ataque. A gente sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, eu vou fazer parte dessa campanha, vou fazer uma live com o responsável pela sua organização em agosto e vou denunciar o Twitter internacionalmente, porque permite que esses ataques aconteçam. Inclusive, vou representar o Twitter no Ministério Público, porque é necessário que o Twitter dê respostas a esses ataques que estão adoecendo mulheres negras, tentativas de caçar a reputação de mulheres negras e as pessoas que se dizem de esquerda elegerem feministas negras como as inimigas num país que o Bolsonaro, segundo as pesquisas, está em primeiro lugar para ganhar a presidência em 2022. De mulheres negras que estão aqui fazendo seu trabalho com honestidade, trabalhos de fato que causam uma transformação social profunda. Eu posso andar em qualquer periferia desse país, já fui para as 5 regiões desse país, lançar livro, dialogar com a base. As pessoas sabem, só no ano passado eu fiz 175 eventos. As pessoas sabem. Agora, se essa garota, uma garota clarinha do turbante, nem sei quem é, ela quer construir as coisas, a boca, já dizia Tony Bambara, não vence a guerra. Falar que está do lado das trabalhadoras, é o trabalho dela que vai mostrar isso. E o meu trabalho mostra isso. Eu fiz um artigo na Folha falando do primeiro caso de óbito do Covid-19 no Brasil, que foi uma empregada doméstica e repercutiu internacionalmente, que o Ministério Público foi investigar depois. Então as pessoas precisam ter respeito, Freixo, com a nossa trajetória, as pessoas têm que ter respeito com o nosso trabalho, e se elas querem, enfim, se fazer, se elas querem se projetar, que trabalhem para isso. E não usem, mulheres negras não sejam usadas por uma branquitude colonial, porque eu sei quem são essas pessoas que estão por trás desses ataques, eu sei quem são essas pessoas, professores de universidade que ficam aí incomodados com o avanço do feminismo negro, incomodados com a feminismos plurais, incomodados porque em 2 anos e meio do Lugar de Fala eu tenho 800 citações no Google Acadêmico, e vão às redes sociais, professor da USP aí, vão às redes sociais dizer Djamila está contra os trabalhadores, fez uma publi contra os motoboys, quando eu nunca fiz publi app de entrega, eu estava falando de táxi, que eu realmente uso, eu não vou enganar as pessoas que me acompanham, eu uso táxi mesmo. E porque eu fiz isso para pagar salário. De repente, essa youtuber drag fez, sei lá, para comprar luz para o estúdio dela para ela gravar vídeos. Eu não, eu fiz porque, Freixo, a gente na nossa lógica ancestral, a gente não anda sozinho. Eu não venho sozinha. Eu podia só me publicar, eu já publiquei 10 pessoas. Eu tenho pessoas que trabalham comigo. Essa lógica individualista é a lógica eurocêntrica, não é a nossa lógica. E para nós que não temos herança, que vemos num lugar de uma desigualdade material, a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas circular. É uma hipocrisia sem tamanho dizer que quando a gente ganha dinheiro, a gente está a favor do capitalismo, só que nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista. Eu pago aluguel. Se eu não trabalhar, eu sou despejada, né? E essa mesma cobrança não é feita com homens brancos, ricos, de esquerda, como eles fazem com as mulheres negras. Parece que eles só querem a gente num lugar de subalternidade, eles só nos querem no fetiche de lá de estar fazendo coisas, mas não querem a gente sentando à mesa para decidir. A mesma cobrança que fazem comigo não fazem com artistas que estão lá gritando revolução em lives patrocinadas por bancos, muitas vezes. Aí a garota falando que eu sou
patrocinada. Eu não sou patrocinada, eu fiz uma ação pontual. É uma mentira deslavada, né? Que eu sou patrocinada. Eu fiz uma ação pontual para pagar. Agora, a youtuber drag revolucionária faz público Mercado Livre, fala que o príncipe da revolução é um cara que tem uma empresa de publicidade para cartão de crédito, mas essas pessoas, porque são brancas, ninguém fala nada. Então, o que parece muitas vezes, para terminar, Freixo, é que há certos setores da esquerda que agem exatamente igual à direita bolsonarista, produzindo fake news, atacando as pessoas e para manter a supremacia branca. Porque eu lembro muito bem da perseguição que fizeram comigo a primeira vez que eu fui à Globo dar uma entrevista. Começaram a me atacar, gente de esquerda nas redes sociais, dizendo que eu estava indo na mídia golpista. Mas quando homens brancos vão à Globo, de esquerda, ninguém fala nada. Então parece que para essas pessoas o incômodo é quando nós vamos. Quando estão as pessoas brancas, é o normal, é a supremacia branca sendo mantida. E eu lembro muito bem, e de pessoas que hoje vão à Globo, de pessoas que vão a programas da Globosat. Mas quando eu fui açoitada nas redes sociais por pessoas brancas de esquerda. E quando eles vão, eles são os intelectuais que vão lá debater. Eu, quando vou, sou a vendida da mídia golpista. Então, qual que é a régua? A régua é o racismo. Porque essas pessoas ainda nos querem num lugar de subalternidade, se incomodam quando a gente está num lugar, eu, uma mulher preta que anda de cabeça erguida, que sei da minha história, que tem um compromisso ancestral, que tem um xirê, um trabalho coletivo, e que estou aqui fazendo meu trabalho honestamente. Então, as pessoas precisam parar com essa perseguição. Críticas são sempre bem-vindas, discordâncias. Agora, ataques, desestimação, não. Então, nesse sentido, vou sim representar o Twitter, porque não é possível que gerações e gerações de mulheres negras, Freixo, continuem morrendo, adoecendo, gerações anteriores à minha, por conta de escrutínio público, desrespeito e uma série de hipocrisias, porque parece que só é um problema quando a gente ganha dinheiro. Quando está tudo como está, né, da população negra, que aí 4 séculos a população branca surfando nessa riqueza que a gente não teve acesso, aí é um problema. Mas a pobreza, Freixo, só romantiza a pobreza quem nunca a viveu. Não é legal ser pobre. A pobreza, nós somos empurrados para a pobreza. A minha mãe, que lavou banheiro, fala para mim, minha filha não vai lavar banheiro. E mesmo assim eu lavei banheiro, porque não me deram oportunidade de emprego. Eu fui auxiliar de serviços gerais, mas a minha filha não vai lavar banheiro. E se isso é um crime para essas pessoas, elas que precisam repensar, mas elas não podem, de forma alguma, inventar fake news contra mim. E aí você tem o Roda Viva, por exemplo, que é um programa que é bacana que as pessoas vão. Outro dia eu estava assistindo, estava lá, Roda Viva, um oferecimento do Bradesco. Então, quem vai lá é garoto propaganda do Bradesco? E aí você vê esses youtubers metidos a revolucionário fazendo campanha para irem no Roda Viva. Então, se eles forem no Roda Viva, eles vão ser garoto propaganda do Bradesco? Né? E aí tem um rapaz em específico que é muito feitor, porque quem está por trás dele são aí umas sinhais bem complexas que não botam a cara para bater, porque sabem que não é legal para elas, e bota ele para fazer o serviço sujo dela. Então, essas pessoas precisam entender que eu sei quem elas são. Eu sei, eu estou sendo atacada, várias mulheres pretas há muito tempo, e eu não falei nada. Mas a partir do momento que essas pessoas inventam mentiras, me colocam contra uma classe trabalhadora que eu estou apoiando, e bota a minha vida em risco e a vida dos meus familiares em risco, isso tem que parar. Então, se acontecer alguma coisa com a minha família, comigo, com alguém, essas pessoas sentirão a fúria de Yansan, porque eu não posso permitir que essas pessoas continuem compartilhando. É só checar lá no Google, gente, joga no Google. A 99 nem tem serviço de entrega de motorista. Você entende o nível? O que uma publi falando de desinfecção de táxi se torna, Jamila, amiga das empresas? Então, todas essas pessoas são amigas de empresas, estão ligadas a elas, estão trabalhando com empresas. Então, acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade, Freixo. Nesse sentido, vou denunciar, sim, Twitter internacionalmente, em nome de todas as mulheres negras, que são 84%, não estou falando de mim, eu estou falando de fazer uma justiça ancestral a essas mulheres que vêm sendo aí atacadas, desumanizadas, e isso não é discordância, gente. Discordância é no campo das ideias. Discordância é outra coisa. No momento de precarização de vidas,
que estamos aí, a população negra, Freixo, saiu pesquisa, que mais está sofrendo impacto econômico no Covid-19, perdendo emprego. E eu só E, a estou aqui vida, fazendo meu trabalho. e na vida também, quem mais morre A no vida mundo. também, 5 vezes mais morrendo mais. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, tentando garantir emprego de pessoas negras, continuar a vida de um projeto que é um projeto importantíssimo, que é a Femininas Plurais do Selo Celi Carneiro. E essas pessoas precisam ter mais respeito, porque eu não consigo entender, num mundo tão horroroso que a gente está vivendo, de avanço da extrema-direita em vários países do mundo, milhares de pessoas morrendo todos os dias no Brasil, vítimas do Covid-19, as pessoas quererem me colocar como inimiga num momento que a gente tem o Bolsonaro, sabe? Escolha as suas batalhas, mas eu estou dizendo que a gente não, eu vou tomar essas providências, Freixo, não é por conta de mim, porque eu sou uma pessoa muito protegida espiritualmente, eu estava lá no meio do mato, uma coisa que não me abola, as pessoas falam, ai, gente, eu tenho mais coisa que fazer. Mas muitas mulheres pretas me escrevem que estão sofrendo com problemas psíquicos por conta dessas pessoas que estão a serviço de uma branquitude colonial, escolhendo feministas negras, sobretudo, para serem açoitadas. E esse não é um mundo que eu acredito. Não, acho que seu desabafo é mais do que legítimo. A gente tinha conversado antes, você me falou, olha, eu quero falar, preciso falar sobre isso, e você não tem que me agradecer por nada. Acho que é muito importante esse debate. Esse debate que você está trazendo, que você tem legitimidade para trazer, ele é da maior importância. Da maior importância. Porque a gente começou falando de afeto, começou falando do seu pai, começou falando da sua mãe, começou falando dos livros, começou falando de conquista, de avanço. Não é possível que num momento como esse a gente tenha um fascínio, a gente tem alguém que defende tortura, né? Alguém que tem relação com milícia, alguém que representa o que há de pior na política brasileira, alguém que vem das profundezas do Rio de Janeiro, da relação de crime, polícia e política na presidência da República, com chance de se reeleger, e o segundo governo Bolsonaro seria o fim da democracia brasileira, né? Se no primeiro governo ele já fala em fechamento de Congresso, dá declarações racistas, você imagina num segundo, né? Nesse momento, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter maturidade, a gente precisa caminhar junto, né? A gente precisa fazer os debates mais difíceis, a gente precisa fazer o seguinte, olha, 1 mais 1 é mais que 2, a gente vai precisar de todo mundo, então não dá para, entre nós, ter qualquer coisa que nos divida. Qualquer diferença, e eu não estou negando as diferenças, qualquer Sim, diferença são ótimas. é ótimo. São bem-vindas. Qualquer diferença que exista entre a gente, ela pode ser rica. Mas qualquer diferença que exista entre a gente é menor, seja qual for, é menor do que o desafio que a gente tem pela frente. O nosso desafio é derrotar esse horror que acaba com a vida da gente. Então, E a gente não vai fazer isso, né, Freixo, sem as mulheres negras, não, né, sem a base. E assim, eu sou uma pessoa que eu tô ali fazendo esse trabalho, né? Sei lá, sendo estudada no bairro de Terra Fria, em Belém, das periferias. A gente doou livro para todos os estados da Amazônia Legal. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho. É isso que as pessoas precisam entender. E para isso, a gente precisa de dinheiro para fazer um trabalho. As pessoas são muito hipócritas. A gente é anticapitalista, mas vive dentro de um sistema capitalista. Aí você veja, essas mesmas pessoas são pessoas que pagam cachês, às vezes, de US$ 100.000 para intelectuais do Norte Global vir para o Brasil. São intelectuais maravilhosas, que eu amo e tudo mais. US$ 100.000 fecha R$ 500.000 por aí. Se esse dinheiro fosse destinado para os projetos, para as mulheres pretas que estão aqui, a gente, de repente, não precisa fazer publi. Né? Então, é um pouco de hipocrisia, claro. Né? De não valorizar o que está feito aqui. E aí as intelectuais pretas daqui, eles atacam sempre essa síndrome do vira-lata, só o de fora que é o bom, e aqui dentro eles atacando as pessoas que estão fazendo os seus trabalhos. Né? Então eu brinco, se eu tivesse, sei lá, propriedades, né? Se eu tiver, aí eu não preciso fazer, né? Porque vem aí de uma desigualdade de um grupo que historicamente se beneficiou dela. Então é uma hipocrisia que quando somos nós, mulheres negras, aí você veja. Às vezes as meninas me escrevem assim, as meninas novas, ai, Jamila, fui convidada para fazer uma ação, mas eu tô com medo de ser atacada. Gente, e às vezes são meninas, Freixos, que não têm dinheiro para pagar o aluguel. Estão com medo de fazer, porque estão com medo de ser atacadas na rede social, enquanto essas pessoas que têm dinheiro, que são professoras da USP, aí, que ficam aí falando groselha nas redes sociais, moram no apartamento que a avó deixou, que o pai deixou, estão lá atacando essas meninas. Então,
como é que essas pessoas não discutem a sua própria realidade material? Bom, eu não preciso fazer, mas a menina está fazendo ali porque de repente ela precisa. No meu caso específico, sem julgar as outras pessoas, porque acho que cada um faz o que quer de si, é realmente porque eu tenho um projeto, Freixo, eu tenho uma missão na minha cabeça ancestral de fazer as coisas acontecerem para esse projeto que eu toco. E E está para isso eu fazendo. preciso pagar as pessoas, sabe? Então as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito. Se elas estão incomodadas que eu estou fazendo trabalhos com empresas, elas que me deem dinheiro, né? E aí eu fiquei chateada que uma garota do pessoal que eu respeitava foi lá falar mentira. Aí eu falei, cara, o que que ela ganha fazendo isso? O que que você ganha? Né? E ela tem amigos que são donos de empresa, mas o problema sou eu que fui lá. Então, o que que você ganha num momento como esse? Em ficar, tipo, atacando quem está fazendo um trabalho sério e honesto, né? E que colocou, de novo, Freixo, eu queria muito frisar isso, que colocou a minha segurança em risco e de familiares meus, isso é muito grave, né? Muitíssimo grave. Então, as pessoas precisam ter mais responsabilidade sobre o que elas falam. Eu lembro que, só para finalizar, eu fiz ano passado, não sei se você lembra, as pessoas distorcem tudo que a gente fala, é muito absurdo a desonestidade. O Roger Waters escreveu uma carta para o Milton Nascimento, porque o Milton Nascimento ia fazer um show em Israel, dizendo que ele escolheu o lado do opressor, e todo mundo começou a massacrar o Milton Nascimento. Massacrar. E eu falei, cara, eu me recuso a viver num mundo em que as pessoas acham que o Milton Nascimento é o inimigo da nação. Vamos debater isso. E aí eu cobrei o Roger Waters. Eu falei, cara, você tá no Norte Global, você é milionário, você veio para o Brasil fazer um show a R$ 500 no Allianz Parque. A classe trabalhadora não teve condições de comprar o ingresso para ir no seu show. Aí você coloca lá um telão, ele não, pronto, voltou, cheio de dinheiro para Nova York, onde você mora, para sua mansão, e está dizendo que o Milton Nascimento é o inimigo da nação. E as pessoas aqui... Gente, então, se ele vem para o Brasil também ganhar dinheiro do genocídio, se ele vem para o Brasil num país que a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado, ele tem que ser cobrado também quando ele cobra as outras pessoas. Foi isso que eu falei. Ah, Djamila é contra a Palestina. Gente, e eu super a favor da causa palestina. Aí as pessoas já distorcem tudo, já começam a te atacar na internet, sendo que eu cobrei o Roger Walter, porque se ele está cobrando o Milton, ele também tem que ser cobrado. Então, assim, o Brasil está em guerra há muito tempo. O Brasil tem números de assassinatos e de mortes maiores do que países que estão em guerra declarada. E aí, cadê? Dá dinheiro. Eu falei, manda o Roger Waters investir dinheiro aqui nas instituições pretas de periferias, da galera que está aí fazendo um debate da política de drogas, em vez de dizer que o Milton Nascimento é o opressor. Aí as pessoas já começaram a distorcer tudo que eu tinha falado. Então, assim, acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito e entender que ninguém é intocável. Porque se a gente faz uma crítica honesta, tá criticando o meu autor, aí já começa. Gente, o debate, isso é anti-ciência, a gente está num momento de obscurantismo.